Enquanto nos preparávamos para gravar, a pequena escritora foi contando como teve a iniciativa de escrever o livro. Tudo muito interessante, digno de uma super entrevista. Hoje a nossa conversa é com uma pessoa de pouca idade, pequena no tamanho, mas de um talento enorme. A pequena Isadora Ricardo, de apenas 13 anos, já é uma escritora em Sorriso para orgulho da nossa cidade e lançou seu primeiro livro. Tudo pode acontecer na adolescência. Pode mesmo, Isadora? Pode, nesse livro pode sim. O livro é a história da Sophie, uma adolescente de 16 anos que tem os pais divorciados e vai morar nos Estados Unidos com a tia dela. E é lá que realmente tudo pode acontecer na adolescência dela. Então, você se inspirou numa personagem, escreveu essa personagem, pesquisou sobre um outro país e colocou tudo nesse livro. Sim, não foi um trabalho fácil, eu demorei 4 meses para escrever ele, terminei ele em outubro só. E foi dias de muito trabalho para descobrir os lugares, como que realmente é os Estados Unidos, a Inglaterra, que uma parte da história também se passa na Inglaterra. É um trabalho duro, mas muito divertido. Eu gostei bastante porque eu posso conhecer melhor os lugares sem mesmo estar lá. Então quer dizer que você fez uma viagem para os Estados Unidos, uma viagem para a Inglaterra sem nunca ter visitado esses dois países. Só que eu ainda quero estar lá, ainda quero conhecer principalmente os Estados Unidos. O que mais te chamou a atenção nos dois países nessa pesquisa? As universidades, porque eu sonho em fazer cinema, né? Então, na Califórnia, onde passa a maioria da história, tem os estúdios de cinema e tal, e lá que é legal mesmo, que eu gostei bastante das universidades que tem lá, dos estúdios de cinema que tem lá, é bem legal. Bom, a Isadora Ricardo, essa pequena escritora, estuda no 9º ano, mas além de fazer cinema, que é um grande sonho dela, não vai deixar de escrever porque você já tem uma nova proposta. Já escreveu a primeira edição de Tudo Pode Acontecer na Adolescência e já pensa numa segunda? Já, na segunda série, no segundo livro da série, eu quero colocar a Sophie como uma personagem mais adulta, porque nesse livro ela ainda é uma jovem, 16 anos. Então, no segundo eu quero passar uns anos da vida dela, onde ela poderá ter as decisões realmente, as decisões fortes da vida dela, decidir o futuro realmente dela. Bom, ela criou uma personagem que no início da história não tem muito a ver com ela. Alguns pontos dentro do livro, sim, por ser uma adolescente, por estar na pré-adolescência, por pensar como uma adolescente e por encarar alguns desafios e colocar todos esses obstáculos também no livro. Foi difícil você viver como uma jovem de 16 anos? Eu não achei difícil, eu achei até divertido, porém, como você mesmo disse, alguns aspectos da personagem não combinam comigo. O maior aspecto, assim, que eu acho que combina comigo mesmo é que ela correu muito atrás dos sonhos dela e conseguiu realizar o que ela mais queria no livro. Mas não tem muito a ver comigo não, é mais a Sophie mesmo, a jovem de 16 anos que está no livro. E nas horas de folga você também gosta e ajuda no balé? Isso, eu ajudo lá na escola mesmo e é divertido, eu gosto porque eu danço balé há 9 anos, então eu acho legal ensinar outras meninas também mais jovens. Esse livro também chama muito a atenção porque fala de uma jovem, de uma garota de 16 anos que de um dia para o outro perde toda a sua privacidade e acaba se tornando a queridinha de todo mundo. Foi difícil se tornar uma queridinha de todos, pelo menos no livro? Eu achei muito divertido, porque ela perdeu totalmente a privacidade dela no livro e eu achei legal, Eu acho que se eu fosse a queridinha de todo mundo, eu me daria bem. Eu gostei de criar a personagem assim, do jeito, sendo totalmente cortada a privacidade dela e eu acho que eu também daria certo assim. Você já num primeiro momento está sendo a queridinha de todo mundo, porque numa tarde de autógrafos você mesma disse que foi bom reunir os amigos. Se sentiu uma estrela? Por uma noite, por um dia assim eu me senti, foi uma noite muito agradável, amigos que eu não via há tempo eu consegui reunir. Que bacana! Bom, você já pensa
numa segunda edição ou continuar essa série que você iniciou, onde tudo pode acontecer na adolescência, uma etapa da vida na qual muitas crianças passam por alguns probleminhas, precisam encarar esses probleminhas e seguir em frente. Agora, uma história que às vezes se confunde com a vida real de alguns adolescentes, mas não é a história da Isadora. A mãe dela, Maria do Socorro, que tem 3 filhos com a Isadora, é lógico, disse que é uma realidade diferente da realidade que a família vive. Maria do Socorro, ser mãe de uma escritora tão jovem, 13 anos, é agradecer a Deus por isso. Nossa, os nossos filhos, estamos casados já há 20 anos e os 3 filhos são uma bênção de Deus. A Isadora se destaca muito nessa parte da leitura, sempre adorou muito ler e escrever. E quando ela, o ano passado, falou para nós assim, eu quero editar o meu livro, vocês me ajudam? Sim, vamos em busca, vamos ajudar você a realizar esse sonho. Então hoje, realizando esse sonho dela e ao mesmo tempo realizando o meu, que quando jovem sempre gostei muito de escrever, para mim assim é um orgulho assim que não cabe no peito. Bom, você disse que ela começou a ir para a escola com 45 dias. Sim, a Isadora começou porque na época eu tive ela com 45 dias, eu recebi uma proposta para assumir a direção de uma escola e eu não tinha com quem deixar ela e eu só assumiria se eu a levasse. Então a empresa na época, não, você pode levar, e ela começou a ser a querida ali de todo mundo, porque era o bebê da escola, né? Então desde os 45 dias ela me acompanha nessa trajetória, vai para a escola o dia todo, faz diversas atividades, todas as atividades ela faz balé, ela já fez teclado, ela fez natação, então em tudo ela se destaca. Isadora, em tudo que ela começa, ela não desiste assim fácil, então ela vai até o último limite dela. E os outros seus 2 filhos, os outros 2 filhos, que idade tem o nome deles? Eu tenho o Matheus, com 19 anos, que está agora começando a ingressar na carreira de modelo, está fazendo alguns testes em Curitiba. Então o Matheus já faz faculdade de Direito, e a Giovana, que é a pequena, a caçula nossa, que tem 9 anos, mas que também está nesse mundo assim, ela fala assim, eu quero ser médica. Então totalmente o oposto dos irmãos, né? Maria do Socorro, vocês estão de parabéns, você enquanto mãe e o seu esposo, como se chama? José Geraldo. E o José Geraldo, pela filha que está engatinhando na vida, mas que já tem um livro para mostrar e apresentar, exibir aquilo que os jovens pensam, a forma que eles agem, o que eles gostariam e os sonhos que eles também têm numa fase em que tudo pode. Sim, é nessa fase que tudo pode acontecer e os adolescentes assim começam a escolher caminhos, e esses caminhos eles devem ser assim muito bem disciplinados, onde pai e mãe devem acompanhá-los para que eles não se percam na trajetória, porque assim a gente vê tantos casos de adolescentes que acabam, né, indo por caminhos que às vezes sem volta. Então eu me sinto abençoada por ter o Matheus, por ter a Isadora e daqui a pouquinho a Giovana também entrando nesse caminho da adolescência. Então vai estar sempre contando comigo e com o pai para acompanhá-los nesses sonhos. Tá certo, obrigada Maria do Socorro, mãe da Isadora Ricardo. Isadora, sua mãe foi só elogios, agora sem ela também, sem o seu pai, você não conseguiria chegar com esse trabalho pronto até aqui. Meu pai foi muito importante também, mesmo agora estando longe, ele me apoiou muito desde o começo, ele e minha mãe me apoiaram muito. No momento em que eu decidi começar o livro, já com planos para publicar ele, eles sempre estiveram ao meu lado e me incentivando, desde os meus 4 anos, desde que eu comecei a ler, eles sempre me incentivaram, me deram um livro de presente ao invés de brinquedos. Então eu acho que eu fui muito incentivada por eles e agradeço muito a eles, muito do que está acontecendo comigo é graças a eles. Bom, tá aí Isadora Ricardo, 13 aninhos, escritora, é de Sorriso, é nossa, é daqui, é prata da casa, com este livro lindo, Tudo Pode Acontecer na Adolescência, uma boa dica para você que acompanha neste momento essa conversa maravilhosa, incrível com ela e com a mãe dela. Então aproveita, ó. Invista aqui, vai ser uma viagem, você vai para bem longe, vai aonde os teus sonhos te permitem ir. Ao final, o autógrafo. Não tem como estar com uma celebridade sem isso, ainda mais com uma escritora que já pensa num segundo livro. Parabéns, Isadora! Continue sonhando, continue sendo persistente. Você é uma vencedora.